inclusive um convite para os vendedores de olhar para os seus próprios números e fazer o seu planejamento de meta, né? Planejar a meta, planejar o crescimento nada mais é do que replicar o modelo do vendedor. Então, vendedores, respondam essas perguntas para mim. Quantas prospecções você tem que fazer para bater a meta no mês? Dos leads que você fala, quantos por cento você vende? Qual é a média de valor? Então, se a sua meta é 10 mil reais, faz essa conta de trás para frente e vê quantas oportunidades você tem que converter. Se você não souber responder essa pergunta, existe um alto potencial de você não conseguir planejar a entrega da sua meta. Olá, super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um Papo de Vendedor, o meu, o seu, o nosso podcast sobre vendas. Você já sabe, um podcast feito de vendedores para vendedores. Eu sou o Leandro Munhoz e aqui comigo está ele, Daniel Mestre. Fala aí, pessoal, como é que tá essa força? Daniel Mestre, hoje está sendo lançada oficialmente a pesquisa Panorama de Vendas 2023, meu amigo. É isso aí, cara. A gente fez uma divulgação, né, da pesquisa para os vendedores responderem, uma pesquisa super importante para o nosso mercado, né? A gente conversou no ano passado sobre essa pesquisa, teve muita informação bacana, gravamos sobre e finalmente chegou, né, Lê? Finalmente Chegou. Resultado, cara. É isso aí. E para falar sobre esse tema, estamos com o Gustavo Broilo. Gustavo, seja bem-vindo novamente ao Papo de Vendedor, cara. Obrigado, Leandro. Obrigado, Daniel, não só pela introdução, mas pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui e muito ansioso pelo nosso papo que vem aí, né? Tem bastante dado legal, bastante curiosidade, algumas novidades, algumas nem tanto, né? Mas vai ser bacana. De novo, reforço o convite e ansioso não só por esse podcast, mas pelo próximo convite também para a gente fechar a terceira participação. É isso aí. Não é só a primeira vez aqui no Papo de Vendedor, né? Exato. Mas pode ser que o nosso amigo ouvinte, a nosso amigo ouvinte esteja te escutando pela primeira vez. Então, conta um pouquinho quem é o Gustavo Broilo, o que você faz, quem é você dentro da RD? Conta pra gente, cara. Show de bola, obrigado. Bom, vamos lá. Eu sou atualmente diretor de vendas na RD, então eu lidero toda a operação de vendas da RD Station. Eu sempre trabalhei com vendas, então desde os meus 16 anos, eu trabalho com vendas há mais de 10 anos, comecei na RD há 9 anos atrás, então bastante tempo, quando a RD tinha apenas 30 pessoas, mais ou menos, por volta de 30 pessoas. Caramba! Comecei como pré-vendedor, depois fui vendedor, tive alguns caminhos longos aí, coordenador de vendas, gerente de pré-vendas, passei por todas as operações de vendas da RD, até chegar na posição que eu estou hoje. Então eu lidero os nossos mais de 110 vendedores e gestores de vendas em diferentes operações, buscando sempre entregar resultado, seja para os nossos clientes ou para os nossos parceiros. Essa é a nossa missão acima de tudo. Show de bola, cara. Seja muito bem-vindo, fique à vontade. Os insights que você vai trazer aqui, tenho certeza que vai ser riquíssimo para a nossa comunidade aqui, cara, de verdade. E olha só, antes da gente entrar na pauta, eu preciso reforçar para você que nos escuta ou nos assiste que este conteúdo é trazido para você pela RD Station e por nós, os super vendedores. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre os resultados da pesquisa Panorama de Vendas e, como você bem sabe, estamos falando desse lançamento já tem um tempo, desde o mês passado. Hoje é o grande dia. Mas eu quero fazer um convite para você. Eu quero que você baixe gratuitamente a pesquisa para você conhecer não só os indicadores que a gente vai falar sobre durante esse episódio, mas principalmente todos os conteúdos que estão dentro da pesquisa. Porque ao ler a pesquisa, você vai ser convidado para consumir outros materiais para te ajudar a vender mais, melhor, mais rápido e com mais lucro. O link para você baixar a pesquisa está na descrição deste podcast. E se você quer fazer um treinamento de vendas, conheça o método Super Vendedores, o treinamento que vai unificar o processo comercial com técnicas de vendas, que vai te ajudar a influenciar seu cliente durante todo o processo comercial e vai ajustar os seus comportamentos para você ter sucesso na hora de vender para o seu cliente. Tem link também aqui no nosso podcast. Tamo junto? E a gente sabe, pessoal, que
o cenário externo, ele tem grande influência no resultado das operações comerciais, dos times, dos vendedores. E a gente sabe também que 2022 foi um ano de vários acontecimentos. Teve acontecimento no cenário político, né, teve eleições no Brasil, teve no cenário econômico, teve guerra na Ucrânia, teve ainda reflexos da pandemia do Covid, mas também teve Copa do Mundo. Esses acontecimentos, esses eventos, eles influenciam diretamente nos negócios das empresas. A gente não tem muito controle sobre aquilo que está externo, a gente não consegue controlar o ambiente externo, mas o nosso desafio está em se preparar melhor para diminuir esses impactos. E para o pequeno e médio empreendedor, para a pequena e média empresa, a conta chegou, né? E na pesquisa desse ano, a pesquisa Panorama de Vendas 2023, a gente descobriu que 71% das empresas não bateram suas metas de vendas no ano passado. É uma diferença de 11 pontos percentuais, é uma diferença bem grande com relação à edição anterior. A pesquisa do ano passado, o número de empresas que não bateram a meta foi de 60%. Precisamos falar sobre isso, então o nosso primeiro bloco é sobre justamente não bater a meta de vendas. E minha pergunta aqui para a gente conversar sobre é, diante desse indicador, que ele é extremamente negativo, como a gente pode virar o jogo e começar a realmente vender mais? Acho que assim, a gente até costuma falar bastante quando a gente fala de equipe de vendas feliz, é a equipe de vendas que bate meta, né? E para mim, quando eu olhei esse indicador na pesquisa, não digo que foi um choque, porque ele é um indicador parecido com o que a gente viu, né? Dá para eu falar que a maioria das empresas não bateram meta, mas quando a gente começa a olhar para isso, e olhar para esse fator externo, de certa forma influenciando a performance das companhias como um todo, a gente deixa de olhar que 30% das empresas bateram meta, por exemplo, né? Então aqui, eu acho que a primeira coisa que eu gosto de refletir, Leandro e Dani, é que independente do cenário, igual você falou, Leandro, externo, que a gente não controla, não faz sentido a gente olhar para o cenário externo e, de certa forma, colocar as nossas, vou usar uma expressão aqui, mas muletas em cima desse cenário, né? É natural, vai acontecer, a gente não consegue prever, e eu tenho certeza que em 2023 algum cenário, ou econômico, ou enfim, político, ou alguma coisa do gênero pode acontecer e pode influenciar de novo o mercado como um todo, né, como a gente já viu acontecendo no começo desse ano. Mas quando eu falo que 30% bateram a meta, basicamente qual que é o meu convite? A gente tem que olhar para dentro de casa, independente do cenário externo, né? E aí quando eu junto esse cenário da maioria das empresas não batendo meta com outros indicadores que a gente olha na pesquisa, a gente vê quanto espaço tem para ser explorado ainda. Então, por exemplo, eu separei alguns rápido aqui, já dando um pouco de spoiler da pesquisa, mas a gente tem 44% das empresas que não usam nenhuma informação vinda de marketing antes de abordar um lead. Então, você não usa absolutamente nada do histórico de interação daquele lead, se ele é gerado via inbound, por exemplo, para você fazer uma abordagem comercial. Então, aqui você já começa a olhar oportunidades dentro da própria execução, né? A gente está falando muito, e é bem comum, não sei se vocês também acompanharam bastante sobre, mas todo mundo tem falado que o ano de 2023 ele é o ano da eficiência, né? A gente vê layoffs acontecendo e a busca por eficiência de certa forma constante, mas qual que é o segredo que tem por trás disso? Back to basics, vamos usar essa expressão, é voltar para o básico, né? Voltar para olhar para dentro de casa e garantir que a gente está conseguindo fazer a máquina funcionar nas coisas mais básicas possíveis. Produtividade, volume de trabalho, prospecção, volume de ligações, tentativa, apresentação comercial, você olhar para dentro do seu processo de vendas e garantir que cada lead que você negocia, cada empresa que você está falando, é como se fosse a última empresa e você realmente vai se preocupar em gerar valor, em fazer um bom diagnóstico, isso é back to basics. Isso é eficiência comercial quando a gente fala de uma operação de vendas. Então aqui acho que como voltar a bater meta, né, Leandro e Daniel? Como a gente volta? O segredo principal aqui é não deixar os fundamentos escorregarem. Porque quando a gente começa a deixar os fundamentos escorregarem porque você está procurando outras alternativas ou inovações, é aí onde você começa a perder no básico e não faz sentido você colocar esforço em algo inovador ou crescer algo ou fazer algo diferente na sua empresa se o básico está escorregando. Então, primeira coisa, voltar para o básico,
olhar para o seu processo comercial, ele é um processo replicável dentro dos meus vendedores, ele é um processo escalável, em termos de volume, como eu estou, em termos de qualidade na execução, a qualidade das calls, das ligações, das prospecções, ela é boa, não é? A gente está usando metodologia de vendas, a gente está usando pitch de vendas, usar as informações do contato, tudo isso, para mim, é o caminho para você voltar a bater meta. Então, eu sempre costumo falar que o segredo de um vendedor, ou na verdade o trabalho de um vendedor, ele é sempre dividido em 2 pilares. Eu acho que no último podcast a gente falou sobre isso: volume e qualidade. Então o segredo para você voltar a bater meta é olhar para o básico, sempre nos pilares de meu volume de trabalho está bom, o que eu estou fazendo em termos de qualidade está bom, sim ou não, né? E quando eu falo 30% bater uma meta, é não esquecer de tentar entender o que essas empresas fazem diferente da gente, né? E concentrar o seu esforço naquilo que você controla. Esse, para mim, é o ponto principal, Daniel e Leandro. Tem um outro ponto aqui que me chamou a atenção, né, que, 71% das empresas não bateram meta. E aí, a gente tem aqui 69% das empresas, ou seja, quase o mesmo número de empresas, projetam um crescimento de 10% a 50%, né, para esse ano. Então, eu não estou batendo meta. Lógico que tem 30% que está batendo meta e provavelmente essas 30% estão planejando um crescimento grande, né? Mas no mínimo 40% desse número não bateu meta e está projetando um crescimento expressivo, está projetando um crescimento grande, né? O que essas empresas precisam fazer? Né? Aí chama a atenção para alguns pontos, né? Poxa, se uma empresa não bateu meta, né? Vamos pegar alguns extremos aqui. A empresa não bateu meta em 2022, 2023 está projetando um crescimento de 50%. Cara, se eu não bati a minha meta do ano passado, será que eu consigo crescer 50% esse ano? Né? Talvez eu tenha identificado alguma coisa, né, do tipo, cara, se minha meta é crescer tudo isso, muito provavelmente eu não alcance mesmo, né? Se eu estou colocando metas desafiadoras demais, talvez o erro está na metodologia da criação das próprias metas, né? E aí, se o gestor ele não tem CRM, igual a gente estava vendo um dos indicadores aí, pessoal, né, não utilizam o CRM, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Mas da onde está vindo o desenho da meta do ano seguinte? Né, o que eu preciso fazer para crescer? Né, o Gustavo comentou, temos que voltar para fundamento, né, fazer o básico bem feito, né, para conseguir arrumar a casa, né? Se a casa está bagunçada, como que eu quero aumentar a minha performance? Primeiro precisa arrumar a casa para depois conseguir pensar em crescer, né? Esse tipo de coisa, Lê, me deixa um pouco preocupado, né? Porque a gente começa a olhar esses números aí e o que a gente vai fazer para atingir esses 50%? Porque uma coisa que chama a atenção, no ano passado também tinha 60% das empresas que não bateram meta. Subiu o número de empresas que não bateu meta, né? Uhum. Se a gente continua fazendo as coisas da mesma forma, provavelmente o resultado vai ser parecido. E aí começa a chegar em pontos que a gente precisa avaliar. O que eu preciso fazer para ter 50% de crescimento? O que eu vou fazer de tão diferente na minha empresa, né, que vai chegar a um crescimento de 50%, que eu vou atingir um número expressivo dessa forma, né? A meta está bem parametrizada ou não está? E qual é o plano para atingir essa meta? Se a meta está bem parametrizada, não, eu sei que dá para chegar. Ok, vai chegar, mas qual é o plano? Né? O que a gente vai fazer de diferente? Né? Esse tipo de observação gera uma série de questionamentos, né? Como vamos atingir, certo? Sim, e assim, é o lance que o Gustavo falou, eu tenho que voltar ao básico. Se eu não estou batendo a meta, né, antes de eu querer crescer,
Leandro, pensando como empreendedor, né, como dono do meu negócio, eu vou querer, pelo menos, conseguir chegar nessa meta que eu estabeleci, né? Agora, eu gosto do que você disse. Talvez, as pequenas e médias empresas não estejam estabelecendo metas de forma correta ou até não tenham metas. A gente já conversou com vários alunos, né, Dani? Ah, mas qual que é a sua meta? Putz, eu não tenho. Eu preciso vender. Mas pô, você não olha nem a tua operação, quanto você precisa para pagar as contas? Não, aí eu sei. Ah, então minimamente você tem uma meta. Ela não é uma meta de vendas, ela é uma meta de sobrevivência. É diferente, né? Então eu acho que a gente precisa falar mais sobre, talvez trazer um outro episódio falando só sobre construção de meta, sabe, Dani? Falar sobre como a gente pode criar uma meta que ela seja desafiadora, mas ela não seja impossível, né? Uma coisa é você ter a meta desafiadora, outra coisa é você ter a meta impossível, você nem vai atrás, né? Se você é impossível, né? Eu acho que da meta não batida, né? Se eu não bati meta no ano passado, daí esse ano não batemos meta de novo, fica uma coisa assim, não bater meta. E não acontece nada, né? Está tudo bem, né? E aí, tipo, por que a gente vai mudar alguma coisa? Né? De novo, quando o Gustavo fala desse negócio de voltar para o básico, eu vi não vou lembrar quem que falou agora, mas o cara falou o seguinte: a grande dificuldade de algumas operações está em identificar o que deu certo e continuar fazendo, porque a quantidade de informação que a gente tem é tão grande que o cara, a empresa dele tá batendo meta, ele vê um outro negócio e fala, vamos colocar isso aqui. Aí desmonta o que tá dando certo, coloca um outro tipo de estratégia, de lançamento, sei lá o quê, e daí não bate mais. Né? E aí procura uma outra forma, ao invés de pegar a forma que estava funcionando. Né? O feijão com arroz. Né? O feijão com arroz bem feito, vai que vai, né, Gustavo? Alimenta. Sim. E uma coisa que eu gosto de pensar aqui é assim, até não é nem só o que eu gosto de pensar, mas é um convite para essas empresas, principalmente. Olhar e tentar entender a fundo quais são as premissas que sustentam esse planejamento. Então, igual o Leandro falou, assim, né, o que você tem adotado de premissa para falar e que sustenta um crescimento de 50% quando, por exemplo, vamos usar um cenário hipotético aqui, você reduziu o crescimento da sua empresa, ou você até vendeu menos do que você vendeu em 2021, como um exemplo. Né? Quais são as premissas? Acho que o primeiro ponto é esse. A premissa ela é uma premissa relacionada a um fator interno que depende só de você e você tem maior controle, ou a premissa ela tem uma relação com um fator externo como um milagre? Não. O mercado de imobiliária em Florianópolis vai voltar a aquecer com base em uma reza que eu fiz na semana passada. Não funciona. É óbvio que eu estou sendo esdrúxulo aqui no meu exemplo, mas é importante quando eu falo de consultar as premissas, você ter algo que realmente dê uma base. Né? Querendo ou não, existem, a gente viu na pesquisa, 25% das empresas ou dos times de vendas não olham para as taxas de conversão do seu funil. Então já demonstra uma incapacidade, por exemplo, ou uma não preocupação, talvez, em você avaliar a performance do seu funil. Em você olhar e falar assim, o que funciona, o que não funciona. Provavelmente a previsibilidade, exato. Provavelmente são essas mesmas que estipulam 50% de crescimento. Então, qual que é o convite que eu faço aqui? Olha para dentro de casa e fala, o que sustenta o crescimento de 50%? São fatores que você detém controle? Sim ou não? Se a resposta for não, provavelmente você vai furar. Se a resposta for sim, você tem que descer um degrau nessa análise e começar a entender qual é a real capacidade e o meu plano para chegar nessa premissa. Exemplo prático, pode ser? Em 2022, a minha conversão de oportunidade para venda caiu de 30% para 25% em 2022. Era 30% em 2021, ela caiu para 25%. Para o meu planejamento de 2023, eu estou adotando duas premissas. Eu voltar a aumentar o volume de leads que eu gero todo mês, então eu contratei um pré-vendedor, um LDR, um BDR para gerar mais volume de lista, eu vou investir R$20 mil a mais em mídia paga todo mês para gerar mais levantada de mão, e eu estou fazendo uma contratação, um treinamento, ou uma rotina diferente de vendas, em que eu acredito que isso vai me ajudar a voltar a performar a 28%. Então a minha premissa é voltar a performar de oportunidade para vendas em 28%, isso sustenta
50% desse crescimento que eu estou operando. Bacana. Isso você controla. Você tem investimento dedicado, isso está dentro de casa e você tem um racional por trás desse número. Caso você não tenha, você deveria, obviamente, questionar realmente a capacidade que você tem de crescer os 50%. Então, o controle de metas, a forma que você desenha, o que a gente chama de meta, budget, enfim, as empresas chamam de um jeito diferente, ele é bem importante para você ter previsibilidade, mas também por um outro fator, que é, se a empresa estipula uma meta de 50%, Daniel e Leandro, naturalmente as empresas que têm um mínimo de planejamento, o que elas vão fazer? Não, eu vou botar um investimento aqui porque eu sei que o meu faturamento vai subir 50%. O que acontece? Você acaba investindo em coisas que não têm lastro e você acaba não tendo 50%. Então, se você aumenta o gasto, ou você naturalmente prever aumentar o seu gasto porque você está prevendo 50% de crescimento sem uma premissa, sem uma base, você vai subir gasto na sua empresa. Não sustenta, você vai subir gasto na sua empresa, você não vai ter essa receita que você esperava, isso gera o quê? Desligamento, demissão, corte de custo, enfim, todo o cenário que a gente está acostumado a ver, acho que principalmente no Brasil, não só no Brasil, mas de falta de planejamento e capacidade de execução. Então aqui o meu convite, quando a gente olha para esse dado, é tentar entender quais são as premissas que estão por trás dessa previsão de crescimento e se essas premissas são algo que você controla ou não. Pode ter um pouquinho de previsão, de estimativa? Claro que pode. A gente não vai acertar 100% no planejamento, mas a base dele tem que ser premissas que você controla. Tá? Perfeito. E não precisa ser uma coisa super complexa, né, Gustavo? Tudo que você falou, basicamente, você encontra dentro do CRM, né? Consultando o relatório, se você controlar todas as oportunidades dentro do CRM, tudo que você falou até agora há pouco, cara, você encontra dentro do CRM. Então, existe o composto da meta, daquilo que você quer alcançar, da quantidade de vendas que você tem que executar, mas pô, se você não está chegando nesse número, o mínimo que a gente tem que fazer, a nossa lição de casa deixa eu olhar os meus relatórios e aí começar a acompanhar mais. Se você que está nos escutando, né, é vendedor e de repente você trabalha numa empresa que não tem esse tipo de rotina, faça você. Porque no final do dia é a sua carreira que está em jogo, é o teu bolso que está em jogo, né? Porque se você vender mais, a empresa vai faturar mais, mas você vai ganhar mais dinheiro. Então, se a empresa não faz, faça você. De repente, por você fazer, você vira o agente de transformação e você começa a estimular outros colegas, o teu gestor, o teu supervisor, o dono da empresa, a ter essa leitura também, né? Então, fica aqui o convite também para o amigo ouvinte que não tem um CRM, baixar, né, fazer a inscrição gratuita aqui no RD Station CRM, tem link na descrição do nosso conteúdo, porque você vai conseguir ter uma visão melhor daquilo que daquilo que está acontecendo, daquilo que aconteceu, e você vai poder corrigir para fazer melhor, para mudar a rota das tuas estratégias, né? E aí, falando especificadamente de CRM, a gente tem, né, que infelizmente, assim como na pesquisa do ano passado, que traz os dados de 2021, a gente viu que mais da metade, são 51% das empresas que participaram da pesquisa, não utilizam o CRM. Então elas não usam o CRM e também não estão batendo meta. Elas não usam o CRM para fazer gestão de oportunidades de negócio e também do time de vendas. Além disso, a gente tem que 28% dessas empresas que não usam o CRM ainda acabam utilizando planilhas para fazer algum tipo de controle sobre os números de vendas. Só que o problema é que essa ferramenta ela oferece uma visão extremamente limitada para o gestor, para o dono da empresa, e pode dificultar a celeridade do dia a dia da operação. Só que no nosso papo agora há pouco, né, ficou clara essa intersecção entre empresas que batem meta com as empresas que têm um processo comercial escalável, como o Gustavo comentou, e que usam o CRM para fazer a gestão de vendas. Mais precisamente, 67% das empresas que têm alta performance possuem essas duas características. Então eu trago de novo aqui para o nosso papo, né? Diante disso que eu acabei de falar, eu quero saber, na visão de vocês, por que mais da metade das empresas não usam um CRM? Vamos matar o primeiro tópico do jeito mais fácil possível? Porque o primeiro tópico para responder essa pergunta é muito comum.
eu não vejo um valor no investimento de um CRM. Gente, hoje em dia tem CRM gratuito. O RD Station CRM, inclusive, é um CRM, tem plano gratuito. Então, assim, esse ponto eu já mato, no bom sentido da palavra, porque na prática, isso já não deve ser mais uma desculpa para você não apostar ou não testar. Você foi perfeito no seu comentário antes, Leandro. Assim, inclusive um convite para os vendedores de olhar para os seus próprios números e fazer o seu planejamento de meta. Né? Planejar a meta, planejar o crescimento nada mais é do que replicar o modelo do vendedor. Então, vendedores, respondam essas perguntas para mim. Quantas prospecções você tem que fazer para bater a meta no mês? Dos leads que você fala, quantos por cento você vende? Qual é a média de valor? Então, se a sua meta é 10 mil reais, faz essa conta de trás para frente e vê quantas oportunidades você tem que converter. Se você não souber responder essa pergunta, existe um alto potencial de você não conseguir planejar a entrega da sua meta. Então, aqui, acho que vamos matar o primeiro ponto. Valor, investimento, quanto custa. A gente tem hoje opções gratuitas e eu acho que a pergunta não é quanto custa um CRM, mas é quanto custa não ter previsibilidade. Quanto custa demorar a tomar uma decisão, que é o que você acabou de falar, Leandro. Quanto custa esperar uma análise de uma planilha que vai demorar 2 dias para sair, às vezes isso te custou um deal, às vezes isso te custou dinheiro, às vezes te custou tempo, que, enfim, a gente às vezes não consegue estimar o quanto isso em valor monetário significa. Tá? Então, acho que esse primeiro ponto é comum ainda a gente ver, mas tem alternativas muito completas e muito boas de ferramentas gratuitas que você pode usar dentro da sua operação. Né? Eu queria só trazer também um outro ponto que é relevante, porque o que eu percebo muitas vezes é aquele eterno dilema cultural nos times de vendas, né? O vendedor, não quero preencher meu CRM porque isso aqui não me ajuda em nada, não me ajuda a vender, não me ajuda a fazer nada. Então tem, de certa forma ainda, na minha visão, uma percepção discrepante sobre a importância de você ter um CRM e até sobre o quanto o CRM consegue influenciar e facilitar a vida de um vendedor. Ter um CRM significa naturalmente você saber controlar suas negociações. Dependendo do volume de negociações que você faz, você consegue estipular próximos passos, as atividades que você já fez com esse lead, você consegue aprender em cima disso. Quantas atividades eu faço em média num deal até ele virar uma venda? Então, quanto eu tenho que me planejar? Quanto eu preciso gerar de novas prospecções por dia? Quanto eu converto dos leads que eu falo? Todas as perguntas que eu fiz antes, um CRM te dá a resposta pronta e em tempo real. O que é mais fácil, porque você consegue ver variações. Poxa, se eu convertia 20% no mês passado, nesse mês eu converti 35%. O que mudou no meu processo, na minha performance? O que eu testei fazer diferente que talvez me dê uma conversão melhor nesse mês? Tudo isso, um CRM traz de inteligência para o vendedor, que faz com que ele consiga escalar a própria venda, ou aprender, ou masterizar o próprio processo que ele executa. Então, acho que para o vendedor é importante virar a chave de algo burocrático que me atrapalha para a inteligência que eu preciso para saber como gerar mais negócio, mais valor e, naturalmente, ganhar mais dinheiro, que é o que a gente está falando até agora, Leandro e Dani. Mas existe esse aspecto cultural que também não é só de não conseguir perceber valor, mas também, às vezes, é de liderança despreparada para utilizar essa ferramenta. Se a liderança usa o CRM como forma de, ou seja, um micromanagement excessivo, ou você gera 1 milhão, o CRM ele te dá muita informação, só que ter muita informação não significa saber o que fazer. Então você precisa definir muito bem quais são os indicadores que são relevantes a gente acompanhar. Se eu trago um excesso de indicador, excesso de informação para o time, talvez eu mais bagunce a cabeça e o processo do vendedor do que eu consiga dar um direcionamento para ele. Então esses 2, 3 pontos são relevantes. Preço, quanto custa, não consigo perceber valor, existem CRMs gratuitos e o que custa mais caro, você não perceber valor, você não conseguir fazer um planejamento efetivo dentro da sua empresa, né, não bater meta. E o segundo, a gente virar essa perspectiva do vendedor, começar a entender o CRM como uma fonte de aprendizado para ele mesmo, uma fonte de referência, de teste, de informação, e os gestores estarem cada vez mais preparados e saberem exatamente como utilizar as informações que estão disponíveis dentro do CRM. Então, acho que esses são alguns pontos que me vêm na cabeça quando a gente fala de CRM e a importância. E hoje na RD, até usando como benchmarking, a gente costuma falar que o vendedor ele tem 2 papéis principais, né? E não necessariamente os papéis românticos importantes, né? De gerar valor para o cliente, entender as dores do negócio, isso faz parte do processo, isso é playbook, assim. Todo vendedor, isso é quase como uma premissa básica para ser um bom vendedor. Mas o vendedor ele tem 2 papéis: bater a sua meta
entregar a previsibilidade. Se você bate a sua meta e você não dá previsibilidade, eu não sei como te ajudar, eu não sei onde investir, eu não sei o que fazer para que você consiga até alavancar o volume de vendas que você faz. Se você dá previsibilidade, mas não bate meta, não funciona. Daí todo vendedor vai falar que vai entregar 20% da meta no mês e, eu sou previsível, mas não é o suficiente. Então, é importante que a gente sempre tenha isso em mente, porque isso dá segurança para o gestor de saber onde investir. Se o cenário está encaminhando para um mês ruim, como que eu converto ou corrijo essa rota no meio e não espero chegar ao final do mês para falar, putz, não bati minha meta. Né? Então, acho que esses são os fatores relevantes quando eu penso em CRM. E, cara, assim, falando de previsibilidade, isso não é só importante para o gestor, cara. É para o vendedor também, porque quantos vendedores a gente não conversa que o cara, ele tá numa montanha-russa financeira, né, cara? Porque Exato. a hora quando ele bate meta, ele ganha bem, depois ele não performa, ele ganha mal, só que ele vive como se ele estivesse ganhando bem, aí, cara, vira uma loucura, cheque especial, o cara gasta comissão antes de receber, vira aquela bola de neve e você fala, cara, peraí, eu como gestor chego e falo assim, cara, se você tiver previsibilidade ao bater a meta, você também tem previsibilidade financeira, que você merece isso, você como qualquer outro profissional precisa ser bem remunerado, precisa ganhar dinheiro, precisa poder conquistar suas coisas, conquistar seus sonhos. Se você não tem previsibilidade no quanto você vai ganhar no final do mês, você não consegue nada, cara, que você começa sem perceber muitas vezes, colocar uma pressão gigantesca em você, que vira ansiedade, vira burnout, aí sai falando mal da profissão, isso não é pra mim, esses caras são loucos. Não é que talvez você não esteja entendendo tão bem o lance de processo, o lance de ferramenta, o lance de previsibilidade, o lance de técnica. Né? Hoje a gente está gravando o nosso episódio 120. Mas isso que eu acabei de falar, eu e o Dani, a gente fala, tem 119 episódios, né, Dani? Do cara entender que ele tem uma carreira, ele não... Ele é vendedor, eu não estou vendedor, eu tô aqui enquanto eu não acho nada. Não, aí você tá fazendo Então o lance dessa conscientização também para o vendedor, ele tem que entender o número dele, ele tem que entender que a meta não é só para o meu gestor tal tá me cobrando, a empresa, é para você também, né, cara? E, né, ouvindo o Gustavo falar, principalmente da questão cultural, grande parte das empresas que não usa CRM nunca usou CRM e sempre vendeu, né? Sempre foi assim. Talvez eles tenham tentado usar um CRM em algum momento, implementou errado, né? O negócio virou uma pura burocracia, os vendedores preenchiam com medo de gerar informações que prejudiquem o próprio vendedor, né? Porque, poxa, você vai colocar lá todas as coisas no CRM, você tem que preencher motivo de perda de todos os leads que você não vendeu. Aí os vendedores mais espertinhos vão lá e colocam para dentro do CRM só os leads que ele converteu, né? Aí a taxa de conversão dele fica lá em cima, né? Aí o gestor pode até ter algum tipo de informação para tomada de decisão. Não, eu tenho aqui, a nossa taxa de conversão está de tanto, dá para a gente fazer um crescimento de 50%, né? Mas o número tá maquiado, né? A cultura da empresa não foi... não está adequada para a utilização do CRM ainda. Talvez pela forma que começou a utilizar, o gestor não entendeu como vender isso de uma forma, como uma ferramenta de desenvolvimento para a própria equipe, como o Gustavo falou. Se eu olho o meu CRM e eu entendo o que eu estou fazendo de errado, eu olho para o meu CRM de alguns meses atrás, eu vejo o que eu estava fazendo, que estava funcionando, eu tenho um plano de ação para eu fazer alguma coisa de diferente, previsível, para que eu volte a vender, para que eu volte a bater meta, né? Então, tem as empresas que nunca usaram CRM, acha que tá bom do jeito que tá, né? Aquela coisa de dificuldade de inovação, de não querer utilizar o negócio que a própria pesquisa, de novo, se a gente olhar de novo os dados ali, que das empresas de alta performance, olhando de novo para a pesquisa, 66% das empresas de alta performance
tem processos definidos, tem CRM, tem gatilho de passagem, tem treinamentos estruturados, rotinas comerciais em cima do CRM. Então, para eu conseguir ter, vamos voltar com o que a gente estava falando no primeiro bloco. Eu quero ter uma meta, eu quero crescer 50%. Como que eu vou fazer isso? O CRM me dá essas informações. Eu consigo ter a previsibilidade, se a cultura está correta, o time está treinado, o pessoal preenche as informações, inclusive de perda, né, para eu saber aonde a gente precisa melhorar. A empresa, olhando para essas informações, ajusta o processo de reunião, de treinamento de vendas, de gestão, e aí eu consigo bolar um plano. Poxa, se eu estou perdendo grande parte dos meus leads pelos mesmos 3 motivos de perda, e eu bolo uma estratégia diferente esse ano para entregar o que esses clientes estão querendo, para contornar as objeções que estão fazendo eu deixar dinheiro na mesa, para que eu ajuste o time para abordar o cliente de uma forma que ele perceba mais valor na nossa solução, aí sim eu tenho, de novo, dentro de casa, previsibilidade e material para ser trabalhado para que eu consiga o crescimento que eu desejo. E, de novo, se eu quero crescer 50%, eu vou provavelmente precisar de mais vendedor, eu posso precisar aumentar o meu time. E aí, se eu tenho um processo desenhado, se eu já tenho o CRM estruturado, o processo é escalável, o vendedor que entra, ele consegue performar mais próximo dos vendedores que já estão na empresa, porque existe um processo replicável. Se eu não tenho CRM, se eu não sei quais que são os motivos de perda, eu estou contando, beleza, vamos contratar o vendedor, não tem problema, a gente faz o investimento, a gente aumenta a verba, tudo no chute. Eu vou contratar um vendedor novo, o cara não faz a mínima ideia do que ele precisa fazer, né? Vai controlar de novo tudo na planilha, vai ter que ter aquela curva de aprendizado demorada, talvez tenha turnover, talvez tenha um monte de coisas que um processo definido e uma estrutura já mais sólida, de novo, né? É questão de base, é questão de fundamento, é questão de alicerce para a gente poder crescer. Se está tudo bagunçado, dificilmente a gente consegue crescer na velocidade ou no tamanho que gostaríamos. O negócio fica mais solto, né, Lê? Sim, com certeza. E a gente foge de uma armadilha perigosíssima, né? Que é acreditar que para a gente poder vender mais, eu preciso prospectar mais. É o que a gente, dentro dos nossos canais de comunicação aqui no Supervendedores, se você pegar o nosso Instagram, @supervendedores, toda vez que a gente abre caixinha de pergunta, né, a maior parte é como eu faço para prospectar mais, como eu faço para ter mais clientes e tudo mais. E assim, olha que interessante, né? Tem muitas empresas que acabam por precisar de mais clientes para chegar nesse número que a gente estava comentando, elas acabam optando por fazer campanhas de marketing digital. Então elas fazem campanhas nas mídias sociais, compram o anúncio nos principais buscadores, tudo para fomentar o quê? A geração de lead. Então marketing, que eu posso ser o marketing da empresa, ou eu posso ser uma agência externa prestando serviço para uma empresa, para várias empresas, eu gasto um esforço gigantesco, além do capital, além do dinheiro, para gerar lead, né? E aí outros problemas surgem. O primeiro deles, o lead está fora do perfil do cliente ideal. O vendedor começa a reclamar que o lead não está vindo tão bom assim quanto ele precisava. Depois você pode ter o problema de volume, né? Você pode entregar um volume muito grande para os vendedores e, ao invés disso ser motivo de felicidade, isso vira desespero, porque entope o funil e o cara não consegue abordar todo mundo, ele não consegue se conectar, não consegue levar a galera para dentro das próximas fases do processo comercial, e ele acaba jogando isso para o marketing. Ah, não, cara, foi muito, tá tudo desqualificado. E a gente tem um terceiro problema, que é a demora do vendedor entrar em contato com o potencial cliente, né? Só que dentro de uma operação comercial que não tem acompanhamento, que não tem CRM, que não tem processo, isso aqui vira um pandemônio. Vocês concordam comigo?
Então, para a gente entender melhor essa dinâmica, principalmente as empresas que optam por gerar demanda através de técnicas de marketing digital, de marketing, tem um departamento de marketing, foi criado o SLA, que é para organizar as responsabilidades e as expectativas de cada um dos times, especialmente em relação à quantidade e qualidade dos leads que eu, marketing, estou passando para o Daniel, que é vendas, né? Assim, vamos ser sinceros, todo mundo quer bater a meta. E para eu bater a meta, eu preciso de um conjunto de atividades para tornar o lead oportunidade cliente. O marketing gera o lead e aí eu demoro para entrar em contato com ele. Eu perco o time da venda. Gente, o mais bizarro é que 63% das pessoas que responderam à pesquisa não tem um SLA definido, não tem esse acordo entre as áreas definido, e 23% tem, mas não acompanha. A gente tem, mas a gente não olha muito para isso. 14% tem. 14% tem. E aí o desafio, né? Eu tenho certeza que esses 14% estão nas estatísticas de alta performance. E aí a minha pergunta para vocês é: por que as empresas pequenas, médias, equipes comerciais de 2, 3 vendedores, equipes comerciais de 30, 40 vendedores, por que as empresas deveriam se preocupar com SLA? Posso responder um pouco dessa, porque eu gosto muito dessa temática. Aqui na RD a gente tem uma preocupação muito grande, né? E eu posso falar que eu vivi a RD de 30 pessoas e a RD de 800 funcionários, né? Então, quando a gente fala de SLA, né, Service Level Agreement, nada mais é do que um contrato de responsabilidades e de regras e o que cada um responde por, né? Então, o que é comum quando as empresas não têm? A pontuação de dedo, no bom português. Marketing está gerando pouco volume, ou que gera desqualificado. E às vezes essa pontuação de dedo é do próprio gestor comercial. O gestor fala, não, porque marketing está gerando lead ruim. Aí marketing fala, não, vendas não sabe vender. E aí, enquanto os dois estão discutindo e apontando o dedo um para o outro, quem é que está resolvendo o problema? Porque o problema é da companhia como um todo. Eu acho que assim, os gestores, principalmente os líderes das companhias, eles têm que se parar e refletir e falar o que você falou, Leandro. Cara, a gente quer o mesmo resultado. A gente quer o crescimento da mesma companhia. Então, acho que aqui o benefício de um SLA, ele é a gente virar a chave da discussão de apontação de dedo para, juntos vamos definir o que é papel e responsabilidade de cada uma das áreas e o que significa um lead para a gente, junto. Né? Marketing tem que ser aberto para entender o que tem melhor performance em vendas. Vendas tem que ser aberto para entender e assumir a responsabilidade de quando a taxa de conversão ou a performance está baixa, também pode ter uma relação direta com como os vendedores estão executando o processo. Você falou rápido aí, Leandro, de taxa de primeiro contato, né? Cara, tem apenas 17% das empresas que responderam nossa pesquisa de panorama de vendas efetivamente acompanham esse indicador. 17%, ou seja, tem 83% das empresas que não olham para isso. E aí é óbvio que a gente está perdendo performance em vendas. Então, assim, de maneira geral, tem muito espaço para a gente trabalhar nessa temática, mas acho que aqui é muito simples, assim. Um SLA, ele é um contrato. Nesse contrato, ele fala sobre regras e responsabilidades. Então, o que significa um lead, qual é o volume que a gente precisa por mês, qual é o perfil desse lead para ele ser considerado um lead, uma oportunidade, uma venda. Então, isso facilita com que a gente chegue num acordo. Gustavo de vendas, Leandro de marketing. Leandro, eu e você combinamos que isso aqui é um lead ideal? Sim, o Leandro vai virar as estratégias para targetar esse lead e o Gustavo vai trabalhar com o time dele de como vender para esse lead. Ou seja, os dois estão resolvendo o problema. E não fica essa pontuação de dedo do que performa mal ou ruim. E para os gestores eu faço um convite. Independente do SLA, para os gestores e para as pessoas como um todo, né? Não aponta dedo, olha para dentro de casa primeiro, tenha 100% de certeza de que você realmente está fazendo o melhor que você pode com o seu time, e ao invés de apontar dedo, depois senta e constrói. Porque até mesmo um SLA ele pode ser flexível, ajustado, alterado ao longo do tempo. Mas acho que esse é o ponto principal. SLA, um contrato do que significa, regras e responsabilidades de cada uma das áreas, né, de certa forma, mas nele tem perfil de lead, o que significa um lead, o que significa um MQL, o que significa uma oportunidade, quais são os dados que precisam ser encaminhados para vendas, né, quais são as informações, quantas conversões tem, quais são as levantadas de mão que caem para vendas, quais não caem, enfim, o que acontece com o lead depois, se a gente der
perdido por esse critério, volta para marketing, não volta para marketing. Então, é um contrato, regras que estipulam o que significa a passagem de um lead de uma operação para outra entre marketing e vendas. Assim, super basicamente falando, é isso, tá? Eu gosto sempre de pensar, Leandro e Dani, se eu estiver aprofundando demais, vocês me cortam aqui. Mas eu gosto de pensar... Não, fica tranquilo, vai embora. Eu gosto de pensar um pouco na relação de tudo que a gente está discutindo aqui. A gente falou sobre como bater metas, a gente falou sobre a importância de CRM, agora a gente está falando sobre SLA, que é basicamente como que a gente trabalha em conjunto para resolver os problemas. E eu gosto de pensar em como que a gente constrói um SLA. Essa é sempre uma pergunta que eu até nos benchmarkings respondo bastante. As pessoas falam, tá, Gustavo, eu já entendi o porquê que um SLA é importante, mas eu não faço ideia do por onde eu começo. O que eu faço? Qual é o primeiro passo que eu dou? E tem algumas dicas importantes. Acho que, primeiro, vai ser muito difícil você construir um SLA se você não tem um processo bem definido, para entender o que significa um lead, uma oportunidade, uma venda. O segundo ponto, então, o processo é etapas do processo, gatilhos, como o Dani e você, Leandro, falaram antes, gatilhos, o que faz um lead passar de uma etapa para outra, quais são as informações que eu preciso como vendedor para conseguir fazer uma abordagem boa, preciso do cargo, do lead, do segmento que ele trabalha, do tamanho da empresa, do faturamento dela, o que eu preciso, como informação que é importante que marketing me entregue, preciso do telefone, enfim. Mas também é super importante que você olhe para dentro de casa no pós-venda e responda a pergunta de marketing e vendas tem que procurar isso junto, mas qual é o cliente que tem mais sucesso com a nossa oferta? Qual deles fica mais tempo, qual deles cresce, qual deles prepondera depois, e isso deve alimentar esse SLA também. Então, se eu sei que eu tenho um cliente desse perfil, desse segmento, que normalmente no meu software, vamos supor, fica um mês comigo, faz sentido eu continuar trazendo ele para dentro do funil se ele não tem uma aderência boa com o meu sistema, com a minha solução? Talvez a resposta seja não. Talvez você está gastando muito dinheiro para trazer algo que não vai te trazer um retorno tão grande. Mas eu posso perceber que e-commerces têm uma adesão à minha solução muito grande. Então, marketing, dentro do nosso SLA, a gente pode colocar um critério de quais são os segmentos que fazem com que... Quais são os segmentos aceitáveis por um lead. Então, e-commerce, software cloud e educação. Qualquer lead de fora desse segmento que converter não cai para o time de vendas, porque não está dentro desse segmento que a gente acordou junto que faz sentido e que é realmente uma oportunidade para venda. Então, essa é a função, esses são os caminhos, talvez, para você decidir. Olha para o teu processo, olha para o teu pós-venda, entende quem tem mais sucesso com a sua solução e alimenta esse funil de marketing. Tá? A vantagem, no final das contas, e o goal de que um SLA está muito bem implementado, é quando a gente começa a discutir soluções junto. Como a gente encontra soluções para chegar nesse lead que a gente determinou junto, que significa sucesso para a gente. O ruim é quando você tem uma apontação de dedo e você está gastando energia, tempo, dinheiro, apontando o dedo um para o outro, enquanto ninguém está pensando na solução e enquanto a gente está conseguindo crescer em termos de receita na companhia. Até porque problema sempre vai ter, né? Desafio sempre vai ter, né? Sim. E a ideia é não ter uma reunião de apontar dedos e ter uma reunião de construção de solução, de ação, de planejamento daquilo que tem que ser feito para resolver, né? Eu e o Dani, a gente discute muito esse assunto sem usar o termo SLA, né, Dani? Porque eu acabo ficando... A gente tem vários chapéus aqui dentro dos Supervendedores, né? E um do chapéu que eu tenho é do gestor de marketing, ele tem um do gestor comercial, ele que cuida do time. Então, vira e mexe, sobra reunião que eu e ele estamos discutindo justamente isso. Mas, cara, eu tô preocupado porque a gente precisa de mais lead. Eu falo, eu tô preocupado porque tem um monte de lead no CRM e eu não consigo ter feedback se tá vendendo, se não tá. Tem oportunidade que tá parada, esfriando, aí o CRM começa a apitar. Então, assim, a gente discute muito, né, o lance dessa integração marketing e vendas, mas sempre com um olhar de construção, sempre com um olhar de virar jogo, sempre com um olhar de criar soluções criativas para a gente poder bater a meta, para a gente correr atrás e ajudar o time a bater a meta de vendas. Só que realmente, cara, esse é um assunto pouco falado, pouco propagado, né? E a gente... você acabou no começo do nosso episódio, você comentou, falou, tem muita gente que vai abordar o cliente e nem olha o que aconteceu, não olha o histórico do marketing, né? E isso é uma das principais coisas que você tem que fazer para você entender de onde ele veio, qual foi a fonte, qual foi a campanha, se ele consumiu algum material rico, se ele abriu o e-mail marketing,
né? Tem muito vendedor que a gente conversa que às vezes nem o e-mail da empresa ele recebe. Porra, como é que vai abordar o cara? Exato. Vai usar uma abordagem genérica, né, arcaica. Uhum. Vai ser genérico, vai ser aquela abordagem que você fala, meu, quem que tá me ligando, né? Vai ser, quem que tá mandando essa mensagem aqui no WhatsApp? É o que a gente vai falar daqui a pouco, né, Dani? E a importância disso, no final das contas, eu acredito que é a união dos dois setores, né? Porque enquanto houver apontação de dedo, briga, um usando o outro setor como muleta, a gente não bateu a meta por causa disso, não, vocês também não dão feedback pra gente, e fica esse ciclo eterno de um usando o departamento do outro como muleta por não ter atingido o próprio resultado. É o que o Gustavo falou, quem sofre é a empresa, esse mar de lead vai acabar comprando tudo da concorrência, né? E o que acontece é que vai gerar um estresse gigantesco dentro da companhia, né? O ambiente fica pesado, fica ruim, os times acabam, ao invés de colaborando um com o outro, ficam com receios um com o outro, um mais preocupado em defender o próprio o próprio resultado, do tipo, eu estou fazendo o que eu posso, né, do tipo, tentando cobrir o próprio rabo aqui para não sobrar para mim, quando se todo mundo olhasse para o que dá para fazer junto e sentar todo mundo na mesma mesa, né, do ponto de vista de colaboração, né, o resultado seria muito diferente. Porque a gente já viu o departamento de vendas, como ele é meio central, né? Ele tem relacionamento com marketing, mas ele também tem relacionamento com financeiro, ele tem relacionamento com logística, ele tem relacionamento com a parte técnica e tal, e é o departamento que traz dinheiro para dentro. Né? Então, quando vendas está vendendo bastante, a empresa funciona melhor, né? Tem fluxo, tem caixa, tem sangue, né? A empresa consegue fazer a coisa andar, né? O que faz com que vendas, muitas vezes, em tempos bons, fique cheia de ego, né? Fica cheia de ego. Daí vendas vai dar carteirada na logística, precisa entregar esse negócio aqui para o meu cliente, não sei o que, né? Vem um monte de coisa, de carteiradas de vendas em determinados departamentos, e quando vendas não bate, quando estamos com um problema comercial, né? Os vendedores tendem a ficar meio arisco, né? Não quer conversar com mais ninguém de outros setores, porque aí agora o negócio aí ficou pequeno, né? Quando, na verdade, se a empresa tem uma cultura de servir o cliente e a gente entende que tudo passa por vendas, a empresa tem uma forma de contribuir, porque se o gestor de vendas tem um bom relacionamento com o gestor de marketing, com o gestor de logística, com o pessoal do financeiro que faz a aprovação, e isso tudo faz com que a coisa flua com mais naturalidade, o ambiente da empresa fica melhor, todas as coisas começam a funcionar melhor, e aí o cara de logística que de repente tem uma ideia para dar, que vai facilitar a vida dele 1000 vezes, e pode jogar isso para dentro da área comercial, isso pode ser uma coisa que vai mudar o jogo para determinados clientes, às vezes isso fica represado lá na logística, porque o cara não gosta de ninguém no comercial, então eles que se virem, não vou dar ideia, os caras que ganham comissão lá, eu não ganho comissão nenhuma, não vou colaborar. Né? Então, quanto mais a gente conseguir criar, né, esses contratos e essa cultura de colaboração entre todos os departamentos, não só entre marketing e vendas, mas principalmente porque estão colados, né? Tem empresa que isso já é um departamento só, né? A coisa vai fluir melhor. Tá? E até falando rapidinho, eu queria dar 2 dicas práticas que eu acho que podem avançar bastante ou ajudar muito quem está ouvindo a gente a avançar nesse tópico de proximidade, marketing e vendas. Quais são as 2, tá? Número 1, aproximar os indicadores que marketing é mensurado aos indicadores de venda. Para a gente sempre fez muita diferença
que marketing olhasse para a receita gerada. Então, hoje as pessoas de marketing têm receita como um indicador. Não é só volume de lead, é receita. Será que o que a gente está gerando receita ou não? E isso provoca com que marketing sente com vendas na postura correta do gestor sempre e fale, poxa, o que a gente está entregando que talvez não está gerando receita? O que está perdendo conversão? O que está ganhando? Como que a gente, sabe, em conjunto mede isso? Porque marketing também está olhando para a receita. Então, esse é um indicador importante, né? Uma dica importante. A segunda dica prática. A gente mudou muito as características, eu lembro disso lá no passado a gente fazendo de vendas e continua até hoje como uma rotina, sentar para ouvir call junto marketing e vendas, gestão, analista, todo mundo. A gente ouve call de vendedor com lead de vendas junto com o time de marketing para provocar as discussões de qual segmento funciona, o que gera valor na abordagem de vendas, qual o pitch que o vendedor usou, ele conectou com o material, não conectou, poxa, qual é o segmento que faz sentido? E marketing tem bastante curiosidade, e a gente até virou esse papel, marketing falar, Gustavo, eu queria, para o meu time, né, hoje em dia inclusive, mas a gente queria ouvir call de e-commerce com tal perfil, a gente busca essa call, senta todo mundo e ouve. E começa a entender quais são as dúvidas que esse cara pergunta para o vendedor. Quais são as objeções que ele traz? Como a gente em marketing prepara melhor ele para converter melhor em vendas? Então a gente vira o papel. Essas duas dicas práticas de aproximar os indicadores por qual marketing é mensurado aos indicadores de vendas é muito bom. E o segundo, sentar e ouvir call junto com o objetivo de buscar evoluções, quais são os pontos que a gente tem que trabalhar em conjunto, o que o lead está chegando falando para a gente, para tirar esse aspecto subjetivo do lead é desqualificado, é qualificado, é ruim, é bom, vamos junto tentar chegar na mesma percepção. Então, é importante. Nada disso que eu estou falando vai funcionar se a postura do gestor for de apontar dedo, tá? Para nada. Então, a postura do gestor tem que ser de construir sempre, e esse é fator crucial para qualquer operação estar próxima uma da outra, tá? Então, acho que essas são duas dicas práticas para quem está ouvindo a gente, se quiser começar a testar, vai ser super relevante. Eu até falo hoje na RD que o meu braço direito, o meu par, o cara que é meu aliado no dia a dia é o nosso diretor de geração de demanda, o Robinson. Então, eu e ele, a gente trabalha, se eu tenho um projeto, eu discuto com ele, eu converso com ele, se ele tem um projeto, ele traz a ideia para mim, e a gente trabalha sempre pensando em como que a gente gera mais receita para a RD de maneira geral. É importante. Show de bola. Excelente exemplos, cara. Foi muito bom. E aí a gente precisa, né, falar de WhatsApp. Hoje, o WhatsApp tem ganho cada vez mais protagonismo entre os canais usados pelos times de vendas, e na pesquisa ficou muito evidente. 86% das empresas, elas afirmam que esse é o canal mais utilizado pelo time de vendas. E assim, conversando com a nossa audiência, conversando com você que está aí do outro lado, nos ouvindo, nos assistindo, e também com os nossos alunos, a gente percebe um movimento ativo de buscar fazer contatos com os clientes através do WhatsApp. Isso eu estou falando desde a prospecção até o fechamento da venda e, inclusive, em alguns casos, até na manutenção da carteira de clientes, acontecendo toda pelo WhatsApp, né? E 79% utilizam o canal diariamente para fazer follow-up das suas negociações. Então, o WhatsApp é uma ferramenta de vendas, quer a gente queira ou não, né? Além dela ser uma ferramenta de comunicação, ela é uma ferramenta de vendas. E a minha pergunta para vocês é: sabendo disso, será que os vendedores têm utilizado o WhatsApp da melhor maneira possível? Assim, acho que de primeiro ponto, né? É inevitável que não digo nem mais tendência, é realidade. É realidade a gente, não digo nem só o WhatsApp, Conversational, mas a gente diluir canais. Quando você está falando de venda, prospecção, tentativa de contato, acompanhamento, então é uma realidade o WhatsApp, né? Mas também, ao mesmo tempo que ela é uma realidade, é muito novo. A gente está falando dos últimos 1 ano e meio, 2 anos, talvez, que isso apareceu mais forte, mais presente em vendas, né, como um novo canal. Então é natural que, pelo fato de ser recente, a minha resposta também, Leandro, seja talvez não. Talvez a gente não está usando da melhor forma possível. Tem algumas coisas que vêm na minha cabeça. Primeiro, quando você... não tem nada de errado em você utilizar o canal. Porém, se você só utiliza esse canal, potencialmente você está perdendo venda. Assim, a gente tem muito mais capacidade de discutir, de entender, até de sentir a respiração do seu lead, a respiração dele, na forma como ele se comunica com você. Quando eu estou conversando com você no telefone, numa videochamada,
entendendo o nível de preocupação que ele tem, a objeção dele, e me dando a oportunidade de trabalhar junto com ele em parceria. Se a gente estiver conversando, igual a gente está fazendo aqui, do que se eu estiver pelo WhatsApp. Eu não consigo sentir, ter a sensação do lead pelo WhatsApp. É fácil para ele falar não para mim pelo WhatsApp, é fácil para ele me descartar por ali, e te dá pouca oportunidade de realmente trabalhar uma objeção ou uma percepção diferente com o seu lead. Então, quando eu digo não, se você estiver 100% concentrando seu esforço ali, você talvez como vendedor esteja perdendo a oportunidade e a capacidade, chance de virar mais oportunidades como venda, tá? Por esses vários fatores que eu falei, assim, quando você está conversando com alguém, você está construindo junto com ela, você está entendendo, você está vendo o nível de certeza no que ele está falando, de insegurança, e para o vendedor, eu Gustavo, vou falar que o telefone sempre vai ser a melhor opção, né? Porque é aqui na conversa que a gente realmente consegue fazer um negócio e construir junto com a pessoa que a gente está conversando, negociando, né? O segundo ponto é que por ele ser um canal muito novo, eu vejo que ainda existe uma preocupação baixa de você conseguir integrar esses canais e centralizar essa troca de mensagem no seu CRM, como a gente tem falado. Então, poxa, quanto vendedor discute muita coisa no WhatsApp, concentra muita informação lá, mas não traz isso para o CRM? Quanto de informação a gente perde relevante para a tomada de decisão no negócio? Então, um exemplo claríssimo, hoje o RD CRM tem uma integração de WhatsApp, WhatsApp, que a pessoa conversa no WhatsApp e loga direto pelo WhatsApp as informações no dia no CRM. Então, isso facilita muito a vida do gestor de olhar e falar, poxa, o que a gente trocou de mensagem, quais são as informações, concentro, gero relatório com base nisso, facilita muito a vida, mas isso ainda é exceção, não é a regra, nem todo mundo tem essa preocupação de trazer essa informação que é discutida no WhatsApp para dentro do CRM como uma inteligência, uma informação, né? Agora, imagine esse cenário de você ter uma imobiliária, você ter corretores autônomos que tem vários leads dentro do WhatsApp, conversam com eles por ali, o corretor sai da sua imobiliária, você basicamente perdeu tudo aquilo que você investiu para gerar lead para ele. Assim, pro negócio isso não é interessante e relevante. Então, provavelmente, Leandro, assim, eu ainda vejo que tem muita evolução para ser feita nesses canais. De novo, vou repetir, não tem nada de errado a gente utilizar o canal. A gente só precisa utilizar ele tendo uma preocupação de ele ser um dos canais, mas a prioridade na minha cabeça, na minha visão, sempre é o telefone, a conversa, a videochamada, e a gente também tem que ter uma preocupação de conseguir trazer essas informações do WhatsApp para dentro do CRM como uma inteligência comercial, como uma fonte de informação, uma fonte de aprendizado para a companhia também. E eu vejo isso, assim, num nível muito baixo nas empresas que eu converso, nos leads que a gente negocia, conversa, discute o RD CRM com uma frequência. Então, a minha resposta ainda tende a ser não. Não estamos utilizando da melhor maneira possível. Principalmente porque o WhatsApp ele acaba se tornando uma muleta para o vendedor, né? O vendedor que está inseguro para fazer uma call, ele vai preferir tratar por WhatsApp, ele vai falar que o cliente prefere ser tratado por WhatsApp, quando na verdade se o cliente está engajado e você fala, preciso te ligar porque eu quero acertar alguns pontos com você, que são coisas de 15 minutinhos, 5 minutinhos, o cliente vai super topar, né? Seja por telefone, seja por uma call e tal, né? O WhatsApp, ele, além de facilitar a vida do vendedor ao ponto de ele conseguir fazer um volume de contato muito grande, ele ter uma possibilidade, né, de fazer um disparo maior de mensagens, né, do que ele conseguiria fazer via telefone, né, também faz com que algumas dores muito severas da carreira de vendedor sejam dores menos sentidas por conta do canal, né? Se eu ligo e ninguém me atende, eu me sinto de uma forma. Se eu ligo, o cara me atende e me dispensa rápido ou me rejeita rápido, eu tendo a sentir algumas outras coisas que quando o cara simplesmente não me responde no WhatsApp ou me bloqueia no WhatsApp, fica com um risquinho só, eu tenho outra percepção dessa questão, né? Mas muitas vezes o cliente não respondeu porque a sua mensagem não foi interessante. Se você tivesse ligado, você teria vendido, né? Então, para quem está começando principalmente na carreira de vendas, onde o WhatsApp se tornou uma ferramenta que grande parte dos leads quer começar o atendimento por lá, existe uma tendência de se sentir confortável nessa ferramenta e fugir das
opções que aumentam a performance do vendedor, né? A ligação, a call, a reunião presencial, eu sou da época pré-Nextel até, né? O Nextel já foi uma revolução, né? Eu fazia venda externa, era bater porta, era fazer venda presencial, né? Eu conseguia atender um volume de clientes muito pequeno no dia, mas os clientes que eu achava, eu conseguia construir um relacionamento muito maior e tal. E as rejeições doíam muito mais, porque doía a rejeição, doía o bolso e doía o relógio, né? Era bem pior. E os vendedores que estão iniciando na era WhatsApp vão ter uma dificuldade em entender o tamanho do potencial dessas ferramentas, Gustavo, dos outros canais, né? Porque até ele fazer um volume de ligação suficiente para perceber que o telefone é muito melhor que o WhatsApp, ele ficou 10 anos no WhatsApp, né? Ele já faz tudo da vida dele por WhatsApp. A gente ligava aqui, né? Nós que estamos aqui nessa sala, a gente ligava pedindo pizza. Tem gente que nunca ligou para pedir uma pizza, né? Você Nem pelo WhatsApp. Como é. Nem esquece como é. Casa, pô. Né? Então, esses canais, né? O presencial, telefone, call, hoje tem uma representatividade, caso o vendedor se sinta confortável demais e pare no WhatsApp, eles têm uma representatividade pequena dentro da agenda do vendedor. E até ele perceber que esses canais ele consegue ter uma performance muito maior, às vezes já é tarde demais, né? Então, eu compartilho da sua percepção, né? Não estamos usando o WhatsApp nem da forma correta, né? E o pior, estamos negligenciando canais de mais alta performance por estar fora da nossa zona de conforto, tá? E isso me preocupa. Vai lá, E a gente tem um outro elemento também, cara, que a própria Meta, né, a proprietária do WhatsApp, ela tem mudado bastante as diretrizes e políticas de como a gente pode usar a plataforma para rodar o nosso processo de vendas, fazer a abordagem, fazer a conexão, né? A gente ouve vários relatos de pessoas que perdem o número porque são bloqueadas, fazem muito spam. E assim, existe hoje uma confusão muito grande no mercado de ferramentas, né? Hoje de manhã a gente estava dando aula no nosso treinamento, no programa de aceleração de supervendedores, nosso treinamento online ao vivo, e aí teve um participante que trouxe essa pergunta, né? Pô, eu tô pensando tal em, né, chatbot e tal, todo mundo vem com chatbot, mas quando eu comecei a explicar para ele o que eu sei, você via a cara de espanto do cara. Como assim vou ter que pagar 5 cents por mensagem que eu envio? Cara, a gente, de fato, né, a gente não tem utilizado bem o WhatsApp e a Meta vai começar a deixar o jogo cada vez mais difícil. A gente vai ter cada vez mais restrição de conseguir conversar com alguém que a gente nunca se conectou, que de repente não pediu um contato e tudo mais, né? Fora isso, a gente tem, que nem o Dani comentou, às vezes a gente se apoia muito no WhatsApp por ter um receio, medo, uma insegurança de não ter o preparo necessário para fazer uma ligação. E a gente acaba achando que o nosso cliente prefere falar pelo WhatsApp ao invés de conversar pelo telefone, quando não tem nada a ver uma coisa com a outra, não necessariamente uma coisa tá conectada com a outra. Eu gosto de falar com vendedores que vão me atender por telefone de produtos que eu quero comprar, de soluções que eu quero adotar, de serviços que eu quero consumir. Agora, eu não quero atender vendedor de operadora de telefonia. Eu não quero atender vendedor me prospectando frio, sem nenhum tipo de tato, né? Então eu acho que a gente tem muito espaço para melhorar e tem muito conteúdo ainda para surgir sobre isso, muitos treinamentos. O vendedor tem que estar com a mente aberta aí para poder aprender melhores técnicas. E aí técnica de abordagem, técnica de follow-up, né? Pô, dá para fazer levantamento de necessidades pelo WhatsApp? Cara, é muito difícil, mas dependendo do segmento, né, você consegue. Se você tiver ali 3, 4, 5 perguntas e você é um varejo, né, de repente se você coloca um chatbot para fazer essas perguntas e vai para um atendente humano com as perguntas feitas, né, a sua pré-qualificação ali, o início do levantamento foi feito. Então a gente tem que entender como usar o WhatsApp dentro do nosso modelo de negócios e manter o nosso processo comercial organizado, manter o CRM organizado. O WhatsApp realmente é
é um plugin maravilhoso. Quem usa o RD CRM consegue realmente estar no WhatsApp Web e transferir, trocar de coluna as oportunidades, consegue adicionar um contato. Meu, é assim, é um plugin que se conversa muito com o dia a dia daquele vendedor que está com alto volume de informação, que precisa transportar. Ctrl+C, Ctrl+V funciona, mas tem uma ferramenta que ela deixa ainda mais fácil o seu dia a dia. Então, vamos utilizar, vamos trabalhar de forma correta aí, né? E uma coisa legal, Leandro e Daniel, a gente, como eu falei, assim, o WhatsApp ele é uma realidade. A gente não pode, né, negligenciar, jogar contra, nem nada, porque ele é um canal que a gente tem que saber como explorar. Mas talvez o convite aqui também é para os gestores se anteciparem a isso. É muito fácil você perder o controle. Vários vendedores com seu número pessoal, um monte de lead espalhado, não registra no CRM, igual a gente falou. Então, toma a frente disso. Toma a frente para procurar soluções que realmente atendem às suas necessidades, que trazem essas informações como o WhatsApp, ou a RD também adquiriu uma empresa recentemente, a Talos, que ela concentra todas diferentes canais em um único ambiente de comunicação. É muito bacana de conhecer um pouco mais, convido todo mundo que está ouvindo a gente a conhecer, mas se antecipa, tenta definir padrões, tenta incrementar o seu processo com esse canal e ajudar os vendedores a entender como utilizar o WhatsApp também, porque é muito fácil você perder o controle. Hoje a gente ajuda os vendedores e a gente usa o WhatsApp de maneira ativa, passiva, no meio do fluxo de cadência dos pré-vendedores. A gente tem um padrão de como utilizar, boas práticas de como utilizar, mas a gente nunca elimina também o fator da ligação, seu ponto principal. Você me deu uma objeção, Leandro, falar, eu tô com dúvida porque eu acho que o preço está muito caro. Eu te ligo e vamos conversar. O que você está ponderando? O que você está avaliando? Porque se eu ficar tentando discutir com você, fazendo diagnóstico, a gente vai ficar 3 dias discutindo no WhatsApp, enquanto uma ligação de 15 minutos resolve. Então, quanto a gente ganha de velocidade? Então, tem que complementar uma coisa, tem que complementar a outra. No final aqui, o meu convite é gestor, antecipa isso. Antecipa, procura soluções, procura as empresas que podem apoiar você, mas não deixa as coisas de maneira informal, porque perder o controle e cair nessas armadilhas que o Dan falou, que o Leandro falou, são muito fáceis no dia a dia de vendas. Tá? Mas é isso. E eu vou dar um spoiler aqui, estamos começando a implementar a Talos aqui no Super Vendedor. A gente estava com uma outra ferramenta, não rolou, e a gente está implementando a Talos, e vamos trazer essa experiência para o amigo ouvinte, real time, né? Na hora certa Legal. A gente vai querer gravar um episódio sobre a Talos, sobre marketing conversacional, porque, cara, eu acho que é preciso, acho que assim, eu tô vendo, cara, a mesma coisa que hoje eu tenho essa percepção, tá? Mas eu tô vendo a mesma coisa que eu vi com o inbound marketing há 8 anos atrás, sabe, Gustavo? Sim. Que a galera se confundia muito, não, mas é marketing digital ou é inbound marketing? Então, assim, eu acho que nesse momento aqui desse mercado de WhatsApp tá muito isso. Tem ferramenta que custa R$99 e tem ferramenta que custa R$5.000. O cara fala, tá, mas o que faz? Você conversa pelo WhatsApp, você fala, porra, mas peraí, né? Por que um é 100 e o outro é 5.000? Então, assim, tem assim, acho que tem bastante espaço pra gente explorar isso com conteúdo aqui pra audiência. Sem dúvida, tá? Sem dúvida. É isso aí, temos um novo episódio do Papo de Vendedor no ar e eu quero fazer novamente o convite para você baixar a pesquisa Panorama de Vendas 2023. Tem um link na descrição desse conteúdo. É uma pesquisa que vai te ajudar a ter vários insights sobre a sua rotina comercial, sobre a sua operação comercial, aquilo que você pode melhorar, aprimorar. Tem ali uma seção de benchmark. Você pode fazer benchmark por segmento, né? A gente estava conversando antes de gravar, né, Gustavo, sobre a falta de um benchmark. Quantas pessoas pedem isso, né, cara? Exato. E ali tá super rico, com dados, taxa de conversão por segmento. Tem muita coisa muito bacana para vocês se compararem no bom sentido e buscar entender onde que tem oportunidade de alavancagem de empresas que estão no mesmo segmento que vocês. Se comparar, né, cara? O benchmark é uma forma de você se comparar, você interpretar aquilo que está acontecendo no teu mercado e como você está. Você está mal? Pô, o que a gente faz para melhorar? Você está bem? O que a gente faz para continuar bem, continuar batendo no mercado? Isso é muito importante, tem link na descrição desse podcast. E temos um terceiro link também, que é para você conhecer o RD Station CRM. Se você ainda não usa um CRM ou se você não usa o RD Station CRM,
venha conhecer a nossa ferramenta aqui, que eu tenho certeza que você vai gostar. A gente usa aqui, né, Dani, na nossa operação comercial, a gente usa o RD Marketing, usa o RD CRM e a gente recomenda, né, cara? É isso aí, Lê. E reforçando, cara, baixa a pesquisa, lê inteirinha, a pesquisa tá coisa mais linda, cara. Design bonito, informação rica. Cara, vendedores, vocês não têm noção do que é a quantidade de informação que tem nessa pesquisa, cara. É o segundo ano de pesquisa, vocês responderam, a gente mandou isso para todo mundo, né? Vocês responderam, seus amigos responderam, seus colegas responderam, seus concorrentes responderam, seus clientes responderam. É uma verdadeira fotografia de como anda as operações comerciais no Brasil. Você não pode deixar de baixar, cara. Uma coisa é falar, eu não tenho informação para tomada de decisão. Outra coisa é o link estar aqui embaixo e você preferir ser cego por opção. Tá? Baixa a pesquisa Panorama de Vendas e lê, para você saber o que está acontecendo no seu mercado. Tá? Está aqui embaixo e é gratuito, não é, Lê? Com certeza. Daniel Mestre sempre sendo elegante e fino, feito um mamute, um rinoceronte. Muito bom. Gustavo, obrigado pela sua participação, cara. Considerações finais e não se esqueça de deixar como o nosso amigo ouvinte, a nossa amiga ouvinte pode se conectar com você, meu amigo. Bacana. Primeiro, agradecer de novo, Dan e Leandro, o convite. Muito bacana sempre trocar, conversar com vocês. Eu gosto disso, gosto desse formato de bate-papo. Eu até brinco, às vezes, me convidam para fazer uma palestra, eu falo, me convida para conversar. Esse é o ponto que eu mais gosto, de trocar ideia, de aprender junto com vocês também. Fica o convite para me conhecerem, acho que o LinkedIn é sempre o canal mais fácil e profissional para procurar lá, /Gustavo Broilo, ou Gustavo.broilo, um dos dois, você vai me encontrar, mas é só botar Gustavo Broilo RD Station. E, de novo, assim, só reforçando o que vocês falaram, baixem a pesquisa, conheçam o RD CRM. Novamente, o RD CRM tem planos gratuitos, conheçam o AtStation, procurem sobre a RD. É óbvio que é super importante, relevante olhar a pesquisa, comparar com essa empresa, construam seus processos, se preocupem com o que a gente conversou, mas também se apoiem nas ferramentas que podem dar um up no comercial e nos resultados da companhia, sempre. E a RD está aqui, óbvio, sempre de portas abertas para apoiar qualquer negócio que tenha o objetivo de crescer, evoluir e gerar mais receita com as nossas soluções. Então, obrigado pelo convite, obrigado pelo papo super produtivo. É isso aí. Você que ficou até o final, aproveita, tira um print da tela, compartilha o episódio por WhatsApp, manda no nosso direct, lá no @supervendedores, sugestão de pauta, sugestão de convidado, críticas, sugestões, xingamentos, fique à vontade. Esse conteúdo é feito de vendedores para vendedores. Vai ter muita coisa desdobrada nos próximos episódios sobre a pesquisa Panorama de Vendas. De novo, tem muita informação bacana que a gente vai trazer para vocês, mas sempre queremos saber como e o que vocês gostariam de trazer para o Papo de Vendedor. Então fica extremamente à vontade, vai lá no direct, @supervendedores, e conta pra gente o que você está achando e o que você gostaria de ver aqui no nosso programa. É isso aí. Se você está escutando a gente no Spotify, aproveita para assinar o nosso podcast. E se ainda não classificou ali, deu as 5 estrelinhas, dê as 5 estrelinhas. Se você está assistindo no YouTube, curte e compartilha esse vídeo e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Semana que vem, aliás, abril é um mês super especial. Tô vendo aqui os episódios que vão ao ar e tem episódios assim maravilhosos. Semana que vem temos episódios sobre energia solar. Na próxima semana, abordagem e prospecção de novos clientes. Enfim, tem muito conteúdo rico para você ser avisado. Então já sabe, se inscreve aqui no nosso canal para que a própria plataforma te avise sempre que tiver um novo episódio do Papo de Vendedor no ar. Tamo junto? Forte abraço, boas vendas e sucesso!